Aleluia, aleluia. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: e de procurar obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinha visto no oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Quem puder fazer a flexão. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presente de ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima, salve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Amados irmãos, como disse ao iniciar a Santa Missa, estamos celebrando o ciclo do Santo Natal
Mistério da encarnação, tempo da Epifania. Então são 3 tempos que nos prepara para o ciclo natalino, a preparação, que é o Advento, a festa, que é o Santo Natal, e o terceiro tempo é a Epifania, que é a manifestação de Jesus ao mundo, especialmente ao mundo pagão. É verdade que a festa cai no dia 6 de janeiro, quinta-feira, mas a igreja antecipa ou coloca no domingo seguinte a solenidade, para que todos os fiéis possam cumprir o preceito e assistir à Santa Missa, poder cumprir o preceito dessa festa solene. São os pagãos agora que recebem esta graça de conhecer a Jesus e adorá-lo. Antes foram os judeus, na figura dos pastores que foram até Belém, apressadamente para ver o que lá tinha sucedido, acontecido. Encontraram a Virgem Maria, São José e o menino deitado no presépio. Hoje a mesma coisa. Vieram os pagãos do Oriente, os reis magos assim chamados, embora não são magos, são astrólogos, né? Por escutavam as estrelas. Por isso viu a estrela diante deles e seguiram-na até encontrar o menino Deus deitado no presépio em Belém. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Por que ajoelharam-se? Porque é Deus. Encontraram a Deus. Os pagãos adoravam vários deuses, ídolos, mas encontraram o Deus verdadeiro, o Senhor que criou todas as coisas, aquele que derramou o seu sangue na cruz e nos redimiu, aquele que providencia a cada dia o bem que eu preciso para a minha vida natural e sobrenatural, os bens do corpo e os bens da alma. Aquele que me chama a vocação, a missão específica na igreja ou na sociedade como um todo, a vocação ao sacerdócio, a vocação à vida religiosa, a vocação ao matrimônio, a vocação ao laicato, cada um no seu chamado, o leigo, o solteiro, podemos assim dizer de modo geral. Vocações, é Deus que chama, é Deus que providencia, é Deus que auxilia, é Deus que governa a nossa alma. É esse Deus que os pagãos dobraram os seus joelhos e o adoraram. Não só, mas também oferecer os seus dons, como ouvimos e vemos no Evangelho. Ofereceram ouro, incenso e a mirra. O ouro que é o símbolo do amor, da caridade, da reverência, da adoração para com Deus. O ouro que brilha, assim como deve brilhar no coração e na alma do católico, esse desejo de amar a nosso Senhor com todo o nosso coração. Mas qual escolha nós fazemos de amar? São as criaturas, os homens, as coisas, os bens desta vida? É verdade que muitas vezes nós optamos por esses bens e escolhemos o nosso tesouro. O ouro, esse símbolo tesouro, que é Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Amamos pouco a Deus, ou não amamos de forma reverente e suficiente para retribuir tão bem que Ele tem feito para conosco. Porque a manifestação de Jesus ao mundo, aos homens, no seu Santo Natal, como diz a carta de São Paulo a Tito, é a manifestação do amor, da bondade, da misericórdia do nosso Deus para conosco. Então, quando nós reverenciamos, adoramos, reconhecemos a Deus como nosso Senhor, aquele que nos criou, redimiu e nos salvou, não estamos apenas sendo gratos para com Deus, ou seja, reconhecendo aquele que é o nosso único Salvador, aquele que veio este mundo na carne, nascido da Virgem Maria, como narra os Santos Evangelhos, para poder nos resgatar do poder das trevas, como hoje ensina a primeira leitura. O mundo estava envolto em trevas e nasceu a grande luz. Levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Irrompe a luz do céu para iluminar as trevas deste mundo. As trevas deste mundo é o pecado e a ignorância. Pecado que ofende a Deus.
A ignorância que faz desconhecer as verdades que Deus revela. É o mundo que está envolto em trevas. E não obstante, também o mundo de hoje, como antigamente, continua assim, cada vez de mal a pior. Infelizmente, então preciso que a luz irrompa essas trevas e venha habitar em nossas almas, para romper o nosso coração e ali habitar como a luz que habita as almas e faz brilhar a fé, a caridade, a confiança, a esperança, os dons do céu. Dispostos nós estejamos para poder abraçar com fidelidade, como abraçar os reis e passar por toda aquela prova de caminhar a longa distância para encontrar a Deus e levar os seus presentes, os seus dons. Nós também estamos em nossa peregrinação, em nossa caminhada neste mundo, com nossa fraqueza, com nossa pobreza, com nossa miséria, com o nosso nada, mas com desejos sinceros de querer aprender de Deus, querer conhecer a Deus, de querer amar a Deus e servi-lo. Foi para isso que fomos criados, para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo. Os pagãos conheceram porque Deus se manifestou a eles a sua divindade, na pessoa do menino Deus em Belém, antes na sua humanidade no presépio aos pastores, agora na sua divindade aos reis magos e pagãos que vieram para o conhecer e adorar. Também nós somos chamados como católicos, fervorosos, animados na fé, a seguir esses mesmos passos que os reis fizeram e encontrar a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Estava lá Nossa Senhora. Eu costumo dizer no Santo Natal que não encontra Jesus quem não quer encontrar a Virgem Maria com ele. Que jamais uma criança recém-nascida estará sem a sua mãe, sem auxílio, sem os braços de sua mãe que possa acalentar, sustentar e oferecer todo o bem que é necessário. Assim foi. Controlar Jesus com Nossa Senhora, como diz aqui o Evangelho, com sua mãe e também São José, que ao lado estava para poder, como pai protetor e putativo de Jesus, para poder assim guardar a Sagrada Família, como foi confiado por Deus. Então, todo bem que nós precisamos, vamos lá, vamos a Belém, ou vamos a Jerusalém, como fala aqui a primeira leitura do profeta Isaías, e essa profecia significa a Santa Igreja. Vamos à igreja, vamos à igreja católica, para poder adorar nosso Deus. É bem verdade que hoje está uma confusão tão tremenda na Santa Igreja do Nosso Senhor. Vemos Nosso Senhor, como diz Santo Agostinho, o amor não é amado. Tanta indiferença para com Deus e Senhor. Na própria igreja, quando nós entramos nos templos de Deus, muitas vezes não temos o silêncio necessário, o tempo suficiente para poder, no silêncio do coração, rezar, conversar com nosso Senhor, porque rezar é falar com Deus. Rezar é falar com Deus. Falamos com o nosso vizinho, com o nosso companheiro, ao nosso lado, com o nosso amigo, com o nosso irmão, mas não temos tempo para falar com Deus. E muitas vezes nem cumprimentamos, nem saudamos a nosso Senhor que reina na nossa casa. Como é que nós saudamos a Deus? O nosso joelho, dobrando para reverenciar, quando passamos diante do Santíssimo, como passamos diante do altar, fazemos a reverência, a vênia, para saudar aquele que está aqui e que é o centro da nossa fé, da nossa religião, da nossa vontade. Então é assim que deve ser a nossa alma de católico, que reconhece que Deus é soberano sobre nós, como reconheceram os reis e foram até lá para adorar Jesus. Herodes não queria adorar porque Herodes é o símbolo daqueles que perseguem a igreja, que perseguem o mundo, perseguem os homens, perseguem a fé, perseguem a religião. Não para adorar, mas para destruir, embora quisesse assim, com suas palavras, dizer aos reis que voltasse para avisá-lo, para que ele fosse também adorar. Mentira. Queria matar o menino, como assim tentou e desejou, mas não conseguiu, porque Deus tinha um plano necessário para a salvação de todos nós. Foi preservado no nosso Senhor, quando São José, com sua família, foi para o Egito para fugir de Herodes enquanto vivia, e quando morreu, retornou para Nazaré, e lá cresceu em graça, em santidade diante de Deus, para cumprir o plano de Deus, que era nos salvar. Não nos iludamos. O mundo não nos oferece nada para nosso bem. Pelo contrário, nos perseguem, nos odeiam. Foi Jesus que falou: o mundo vos odeia,
Por quê? Porque primeiro odiou a mim. E disse isso nosso Senhor, todas as palavras em São João. Odiou primeiro a ele, e aí o mistério está aí, a cruz, a morte, a crucifixão. Era preciso que assim fosse, que nosso Senhor derramasse seu sangue, padecesse, sofresse por nós, para nos salvar. Mas aconteceu desta forma cruenta, como nós conhecemos na nossa santa religião, porque assim o mundo odiou a Deus, perseguiu e o matou. E continua fazendo, desejando matar Jesus, arrancar dos corações, eliminar das almas e também da Santa Igreja. A perseguição é grande. Nós estamos combatendo um grande combate. O último combate, podemos assim dizer, é o combate da fé. Da fé que está enraizada em nossa alma, em nosso coração, quando recebemos o santo batismo, e devemos preservá-la com a caridade e com a confiança. Fé, a esperança e a caridade, os dons sobrenaturais no batismo nos foi confiado. Peçamos a graça a Nossa Senhora de nos preparar nossa alma, nosso coração, para também caminharmos junto com os reis para ir ao encontro do Senhor, que está na gruta em Belém, hoje está nos sacrários, ou como diz Jesus, o sacrário horto, ou como digo eu, o sacrário gruta, onde Nosso Senhor se encontra lá, verdadeiro, santo, para ser adorado e amado pelos homens, reconhecido, para poder ser o tributo da nossa pequena fraqueza e pobreza, oferecer a Ele. Não temos o ouro da caridade, mas temos um coração desejoso de querer amá-lo. Pensamos assim. Não temos o incenso da oração, que nem sempre somos fiéis ao nosso propósito cotidiano. Dispersados, ficamos muitas vezes diante do nosso Senhor, ou do nosso compromisso de fidelidade a Ele. No mínimo, rezar e atribuir a Ele, como gratidão, os bens que recebemos. Portanto, não temos esse incenso, Pai, porque o incenso é o símbolo da oração que assim ofereceram os reis a Nosso Senhor. Mas peçamos a graça da fidelidade de rezar o texto todo dia, e rezar as orações necessárias para nos santificar nesta vida, com as boas obras também praticadas. E a mirra da mortificação. A mortificação é a renúncia aos bens transitórios, aos bens passageiros, e sobretudo aqueles bens que o mundo oferece, que nos leva e contraria a vontade de Deus, os seus mandamentos, nos leva a pecar. Esse sim, deve ser força em nosso coração rejeitá-los, toda força que vem de Deus. Não podemos nada sem a graça, mas podemos tudo quando rezamos e pedimos e suplicamos, especialmente na tentação, quando vem até nós, da carne, do mundo e do demônio, para combatê-los com a graça. E só a graça da oração pode nos sustentar. Então, o incenso da oração, a mortificação da renúncia e a caridade do amor do coração, o ouro, o incenso e a mirra que eles ofereceram, que nós, em nossa pobreza, queremos pedir a Deus que conserve em nós esse bom e santo desejo de o amar nesta vida, pela caridade, e no outro, na glória, se nosso Senhor permitir, por misericórdia, nos salvar. Peçamos esta graça à Santíssima Virgem Maria, que nos assista com sua materna proteção e também nos ensine a caminhar com perfeição no caminho do céu. Não obstante a luta que temos que travar, Deus está conosco para nos auxiliar, com sua graça, a Virgem Maria, interceder e velar por nós, pela Santa Igreja, que padece e sofre, mas perseverará até o fim, porque prometeu nosso Senhor triunfar sobre o pecado e sobre a morte e o inferno. Ele disse assim, Jesus, com essas palavras, as portas do inferno não prevalecerão. Combateu o bom combate do Senhor, confiando na graça de Deus, no auxílio de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria.